Boa noite a todos. Pegar esse microfone aqui depois que o Pai Elcio sacralizou ele é uma responsabilidade, né? Não posso profaná-lo. Bom, meus irmãos, falar sobre Umbanda, sobre ética e responsabilidade do sacerdote Umbanda. E quando falo sacerdote, é dirigente, zelador, babá, iá, não importa o nome, né? Então eu vou dividir com vocês algumas reflexões, antes saudando cada chefe guerreiro que aqui está, dirigente, saudando o ori de cada médium trabalhador, adepto, simpatizante. Meu respeito incondicional às diferenças, gratidão por poder estar aqui, né? A gente se doando no dia de hoje. O que seria o ponto central hoje na Umbanda de 1908 para cá? Ponto central de mudança na Umbanda: mediunidade consciente. Eu tenho alguns vídeos no YouTube que eu falo sobre mediunidade consciente e eu fui agredido por umbandistas, mais uma vez. Umbandistas que não aceitam esse tema, que são antagonistas à alteridade, ao diálogo, que querem tapar o sol com a peneira. Porque é inequívoco que a mediunidade mudou esses anos todos. E hoje nós ombreamos lado a lado dos nossos guias espirituais. E mediunidade consciente, ela reformula, inclusive, os nossos métodos de educação mediúnica. Se impõe que sejam reformulados, porque o momento que a Umbanda vive hoje não é uma Umbanda meramente para rituais externos. Não que isso não seja importante. O rito, a liturgia, o congraçamento, a reunião. Mas, se nós não tivermos domínio sobre aquilo que nós estamos fazendo, e quando eu falo domínio no sentido consciente, de entendermos a nossa prática ritual, litúrgica nos nossos terreiros. E para isto, não é o suficiente, e quando eu falo não é o suficiente, eu não estou diminuindo o transe. Aquele momento que a gente está incorporado, ou o momento que eu recebo a mensagem do guia através da oralidade. É necessário um estudo associado à prática, porque somente com o estudo associado à prática, eu, enquanto médium consciente, estou me tornando melhor e um melhor instrumento para a espiritualidade. Os nossos guias estão esperando esta reação em cadeia, que a Umbanda se torne instrumento. Ela já o é, talvez em terra ela tenha uma certa fragilidade pelo lado humano, mas a Umbanda, talvez nós não estejamos sentindo a sua profundidade. A Umbanda é instrumento de autoconhecimento e de autorrealização espiritual. A Umbanda não é instrumento de meramente resolver nossos problemas materiais, emocionais, ligados a uma existência humana que ela deveria nos desenvolver uma consciência transcendental, espiritual. O que eu faço aqui? Qual é o sentido da minha vida, o propósito? Nós temos um mandato para ficar em terra. E o papel da Umbanda nesta era é a autorrealização. Estudo e prática. Então as casas que são resistentes a estudo, sacerdotes que se acham dono da verdade, impõem, né, e não permitem que se areje, né, que se movimente esse fluxo de saber e de conhecimento que o estudo nos permite associar à prática. Eles estão indo contra uma realidade.
E eu definiria a Umbanda, eu sacerdote de Umbanda, eu definiria sacerdote enquanto médium, adepto, simpatizante, filho. Não vamos nos prender nas denominações. Como educador de almas. Nós temos que ser educadores. A humanidade precisa, a sociedade precisa. Tudo que foi falado hoje aqui, culminando com a palestra do Dr. Edson, se nós, de fato de direito, estivéssemos sendo educadores, será que nós sofreríamos tanta intolerância contra nós? É só de fora para dentro? Ou tem procedimentos e métodos por dentro que precisam ser revistos e melhorados para que nós sejamos melhor percebidos na sociedade mais ampla? Falar um educador, um médium, um sacerdote, um adepto, ser um educador, nós temos alguns valores que são universais, que estão em todas as religiões. Eu vou elencar aqui 5. Valores esses que estão baseados no Sanatana Dharma, que é a religião universal. Vem desde o Vedas, tem mais de 6.000 anos. Eu vou dizer 5 valores que, se nós interiorizarmos, nós realmente estaremos amadurecendo enquanto educadores no exercício da nossa religião, seja ela qual for, especialmente a Umbanda, que nos aproxima no dia de hoje. Verdade. Não é possível um sacerdote mentir. Ele tem que ser genuíno e verídico. Então, se ele não é médium inconsciente, ele não pode afirmar para a sua corrente, para a sua comunidade, que ele o é, porque ele não está tendo veracidade, ele está sendo fiel à verdade. E eu vou mais além. Inventar ritos que não tem qualquer fundamento, de qualquer tradição, e atribuir isso quanto verdade, que foi o guia que mandou. Foi o caboclo. Foi o preto velho que mandou. E manipular as pessoas. Isso é muito preocupante. Então, a verdade, temos que ser verdadeiros no nosso exercício de sacerdócio religioso. Retidão e justiça. Quando eu falo retidão e justiça, que poderíamos ser também equanimidade, nos exige que tratemos todos iguais. Aquele que nos desgosta, eu não tenho direito de desgostá-lo, porque meu ori está vibrado no poder de realização do orixá. Se fulano desgosta de mim e me ameaça, eu não posso chegar na minha tronqueira e bater sineta desgostando desse fulano. Eu não tenho esse direito. Quem tem esse direito é do astral. Eles sabem a proteção que o sacerdote vai receber, dando merecimento dele. Então, equanimidade, justiça. O filho não consegue pagar a mensalidade no terreiro, o outro está em toda a festa e contribui, porque tem maior poder aquisitivo. Esse é o privilegio, este é o mimo, em detrimento do outro. Falhamos na justiça, na equanimidade. E outros exemplos que eu não quero me tornar, no final da tarde, enfadonho, né? Daqui a pouco quase insuportável, porque eu não quero dar ideia aqui, eu só estou falando coisa ruim, né? Amor. Olha quanto amor nós recebemos dos nossos guias espirituais. No exercício da minha mediunidade, a cada rito, eu estou conseguindo desenvolver mais amor no meu coração? Se eu não estou conseguindo desenvolver, não está surtindo efeito em mim a religião, a vivência religiosa mediúnica. Então, o propósito de qualquer religião, de qualquer filosofia de autoconhecimento, estudo, prática, que objetiva uma espiritualidade, é alicerçada na solidificação do amor em nossos corações.
As entidades, nossos guias, nos dão exemplos a cada dia do amor que eles têm para conosco. Paz. Sermos pacificadores. Sacerdote que ameaça o outro, ameaça a outra casa, que demanda, né? Sacerdote que não se abre para diálogo nas diferenças, né? Que ele se acha proprietário da verdade e ele instiga a discórdia, o desentendimento, objetivando o controle de poder, seja ele qual for. Que sentido é uma religião que ela não provoque a pacificação, não distribua paz e serenidade para todos? Temos que rever algumas atitudes. Ameaça de morte nas redes sociais, como eu recebi dias atrás, de bandistas. Fui jurado de morte pela magia, porque eu fiz um post no Facebook que eu tinha alguns conceitos de magia e eu dizia que a finalidade da Umbanda não é nos dar poder mágico ou magístico. A finalidade da Umbanda é nos desenvolver consciência, amor no coração e autorrealização. No momento que eu priorizo um poder de magia, eu estou fugindo da essência da Umbanda. E eu fui ameaçado de morte por bandistas. Isso é verdadeiro, não estou inventando isso. E a não violência. A não violência em mais amplo espectro de ação. A não violência psicológica. A não violência com o outro. Um consulente que chega na minha casa fragilizado, com dor, eu me aproveitar desse momento para me ganhar dinheiro no ebó, num ritual, prometendo uma resolução que não é verdadeira, é uma violência psíquica, psicológica e espiritual. Isso é inconcebível num sacerdote em 2018, seja de que religião for. Esses 5 valores, se eles interiorizados, nós somos educadores de almas, sejam encarnados ou desencarnados, independente de rito, de liturgia. Não adianta eu discutir ritual, na minha casa assim, na casa B assado, na casa C. Vamos discutir valores. Somos educadores. Como é que nós estamos formando os filhos da nossa casa? Como é que vai ser a futura geração? Esses milhares de médios jovens conscientes que chegam nos terreiros estão encontrando um alicerce de caráter elevado que permitam a eles encontrar veracidade, justiça, amor e entregar a sua espiritualidade para o sacerdote orientá-los. São questões que precisam ser repensadas no meu olhar, sem querer impor uma verdade. Dentro disso que eu falei, nós estamos lançando o livro Exu, no Reino de Exu, a Retificação do Destino, que tem 4 relatos de 4 entidades, sendo que 2, o Exu da Pedra Negra e o Exu Morcego, foram sacerdotes e falharam nesses valores aqui. Falharam e demonstram para nós, pela sinceridade, por vezes cortante, que eles nos mostram como eles agiram em vida, quando eles tiveram a confiança dos ancestrais, a confiança dos mais velhos, dentro de uma tradição e dentro de um fundamento, eles falharam. Falharam por poder, por ambição, por vaidade. Temos hoje aqui um exemplo Elcio de humildade, que chegou para mim ali e disse assim: a minha casa são todas as casas de Umbanda. Os meus filhos são todos os filhos de Umbanda. Quando é que nós vamos ter essa consciência que todas as casas de Umbanda são Umbanda e que todos os filhos de Umbanda são filhos de Umbanda?
Eu não sei como é que está o tema, vou encerrando. 5 minutos. Exu me disse o seguinte ontem, num rito que nós participamos, entre outras coisas. Foi me dada uma orientação assim. O que a gente faz? Nossos guias precisam da gente para a ação ritual em terra. E a partir da ação ritual, o mediunismo acontece, a força do axé, do empoderamento do orixá, se dá uma conexão entre o Urumaie, entre físico e espiritual. Mas o fruto desta ação não é minha. Eu, Norberto Peixoto, não devo desejar o fruto desta ação. Quando eu desejo o fruto dessa ação, eu quero reconhecimento, eu quero elogio. O meu ego está me aprisionando no mimo e num falso poder. E eu me afasto do poder de realização dos orixás da essência da Umbanda. Entreguemos para o espiritual o fruto das nossas ações religiosas, porque a reação não virá para nós, a reação cabe a eles no espiritual. Quando nós nos aprisionamos no desejo do fruto da ação e do reconhecimento, eu sou o sacerdote, eu bato a sineta, eu tenho poder, não, eu chamo, Exu vem e faz e resolve. Eu abro uma brecha para que a reação dentro da minha fragilidade humana se estabeleça e aí o meu desequilíbrio. É profundo isso, não é profundo? É simples e profundo. Faço esse chamamento com humildade, com respeito a todas as diferenças, a todos os ouriços, sem pretensão de ser dono da verdade. Tem muitas coisas a melhorar dentro de mim ainda, sou imperfeito. Mas uma coisa eu estou me esforçando, para que eu não seja irresponsável pela outorga que me foi dada enquanto eu estiver à frente de um congá e o tempo que eles o permitirem que não me pertence. Cada consciência, cada consulente, cada adepto, cada médium, cada ser humano é Deus. Eu tenho que enxergar Deus no outro, com veracidade, com verdade, com retidão, com um propósito baseado na expansão do amor no meu coração, distribuindo serenidade e paz, e não violência, com um respeito incondicional à dor humana, a esses aflitos que partem no terreiros, muitas vezes desenganados da medicina da terra. Vou passar a palavra para o Pai Caetano, ele vai ter 20 minutos, e no final a gente abre 10 minutos de perguntas e respostas aqui para nós dois, tá bom? Muito obrigado. Boa noite a todos, um saravá muito fraterno a todos e a todas. Mucuriú, Pai Elcio, Mutumbá, Calofé, a bênção de todos os pais de santo, dirigentes, ao Pai Norberto, peço sua bênção em seu nome, em nome de Mãe Márcia. Eu peço a bênção a todos os babas e orixás aqui presentes, representando tantas coroas, né? Não só as de vocês, as dos senhores e das senhoras, mas de tantas almas que depositam nas mãos de um Pai de santo, de uma Mãe de santo, a sua esperança de se encontrarem enquanto seres humanos, né? E ao longo da minha vida de Umbanda, que está longe de ser longa como de alguns, né? Porque começaram mais cedo, não por uma questão de idade, né, Pai Tramontina? Mas é fundamental que nós possamos perceber quantos de nós chegamos quebrados, despedaçados nas nossas casas, pelo menos na primeira vez. Nós não éramos uma unidade, uma integridade, um ser holístico que se compreendia como um todo. Nos sentimos parte de nós era destruído, parte de nós incompreendido, parte de nós sequer conhecida. E quando nós encontramos na Umbanda, a parte destruída começa a ser reparada, que é a emergência.
Eu chego para o Pai Norberto e ele começa a me reparar. Eu começo a voltar a ter autoestima. Começo a aprender a me reconhecer, a me conhecer. E nesse processo de autoconhecimento eu acabo por construindo um novo caminho, que é o caminho da minha expansão. Mas antes, quantos de nós éramos partes dissociadas e hoje nós começamos a nos compreender enquanto seres únicos e ao mesmo tempo unidos? Quando nós percebemos que a Umbanda, ela nos grita que é impossível fazermos Umbanda como só, o tempo inteiro ela nos convoca a termos magia, a termos um encontro de almas encarnadas e desencarnadas para louvarmos o sagrado, ela nos mostra que sozinhos nós nunca seremos plenos. Ela nos ensina a olharmos para os mais velhos com respeito pela tradição, na busca de sabedoria, olharmos para os mais novos com a alegria e entusiasmo da inovação. E se a gente tiver essa capacidade, a gente vai construindo dentro de nós todo o potencial que a Umbanda nos faz enquanto transformadores de nós, E o Pai Norberto nos brinda com os 5 valores que poderiam nortear qualquer um de nós em qualquer religião. Imagine se nós fizermos esses 5 valores na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, na nossa vida social, dos nossos vizinhos. Então, a Umbanda ela vai nos construindo enquanto seres únicos e, ao mesmo tempo, nos construindo como seres à par, juntos de uma coletividade. É impossível nos pensarmos isolados. Quando o Pai Norberto, eu faço uma observação, primeiro para agradecer tanto a mãe Márcia, em especial ao Pai Norberto, pelo convite de estar aqui. Eu diria que só o fato de poder estar com vocês foi uma bênção, uma alegria imensurável, porque é uma dádiva podermos encontrar almas que querem e buscam esse aprofundamento da Umbanda. E já que nós estamos comemorando os 110 anos da Anunciação, Pai Antônio, na cabeça de Pai Zé e Fernandinho de Moraes, ele cantava uma música que falava: todo mundo quer Umbanda, mas ninguém sabe que é Umbanda. E ele dizia que chegaria um momento em que os umbandistas iriam querer descobrir os seus fundamentos. E eu estou torcendo, rezando muito, para que este momento seja o momento em que nós estamos construindo ao longo desses últimos anos e espero que se aprofunde um pouco mais para frente. Mas ao convite, me pedem para falar sobre a responsabilidade e a ética sacerdotal dentro da Umbanda. E o Pai Norberto já nos coloca uma série de coisas que eu não vou repetir, depois eu até vou mostrar para vocês que a gente colocou quase muitas coisas iguais, mas dizer que a Umbanda é um caminho e não um fim em si mesmo. Quando nós entendemos que a Umbanda é o nosso destino, nós erramos. Porque se nós acreditarmos que a Umbanda se encerra em si mesmo, nós perdemos a capacidade de aprender com o exterior para mudarmos o nosso interior. Quando nós trazemos informações védicas, quando nós bebemos de textos bíblicos da presença dos evangelhos, quando nós estudamos mediunidade através do espiritismo, quando nós bebemos do toré, quando nós nos debruçamos sobre os candomblés, o candomblé de Quito, o Pombo-Angola, o Batuque, o Babassuê, quando nós encontramos, Padre Lutino, raízes na cabula, quando nós vamos no congresso de 1941 e percebemos quanto embate tinha lá, Pai Tancredo discutindo com o Pai Benjamin, discutindo com o Pai Zé Fernandes de Moraes sobre que rumos a Umbanda tomaria e como isso construiu o que nós chamamos de correntes de Umbanda hoje. E elas vão tocando as nossas almas. Alguns de nós fomos tocados pela Umbanda tradicional, outros por uma Umbanda de raiz, Umbanda de caboclo, pelas Umbanda esotérica, Umbanda orientalista, Umbanda da síntese, e a gente vai se encontrando neste caminho chamado Umbanda. E quando eu penso em ética e responsabilidade, eu penso em que eu tenho que ser ético e responsável com o destino. O destino que eu quero para a minha alma e para todas as almas que eu encontro no caminho, que é a libertação através da iluminação e da felicidade suprema. Então, que caminho essa pessoa usa? Aí o Pai Ed vem e fala que a Umbanda não é proselitista, ela não quer convencer você. Seja umbandista, senão você não vai ser salvo. Ela vai te conversar com você, cuidar de você, te estimular a se conhecer e nem vai te perguntar o nome. Que preto velho vai querer fazer uma ficha de conhecimento para ver se tem antecedentes criminais? Não vai, ela vai te atender com todo carinho
mostrando que ela é um caminho, um meio para encontrarmos a verdade. E quando, para mim, toda vez que eu penso em ser ético, eu penso como eu devo me portar nesse caminho. Olhando para o destino, que é a iluminação, a liberdade, a verdade, eu tento observar que outros caminhos estão correndo junto comigo. Às vezes são caminhos que também se chamam Umbanda, às vezes se chamam Candomblé, às vezes se chamam Espiritismo, Evangélicos, enfim, budistas, shintoístas. E percebo que todos esses caminhos acabam tendo situações comuns, verdades que me inspiram. E poder beber dessas verdades vai me construindo um ser humano mais ávido, não só para o conhecimento, mas na busca da sabedoria. E quando o Pai Norberto fala do Exu Morcego, falando a ele não desejar o fruto desta ação, eu lembro de uma das primeiras consultas que eu fui intermediário de uma entidade chamada Pai Tobias, que é um preto velho, um ancestral de Angola, em que ele fala que a minha única tarefa era cuidar para que o caminho fosse iluminado. Não para mim, mas para ele. E aí ele faz uma alegoria de uma ponte. Uma ponte como se tivesse um rio muito caudaloso e nós estivéssemos de uma margem do rio. E da outra margem nós enxergássemos os orixás, os ancestrais, e a tarefa do médium seria ser a ponte, portanto ser pisado, muitas vezes esquecido, sequer ter manutenção. Se a gente não cuidar, a gente não tem manutenção, cai igual o Marginal Pinheiro, não é verdade? Então, pensando como uma ponte, um viaduto, nós temos a obrigação de mantermos essa ponte firme, forte, porque pode passar alguém como eu, que vai ser mais difícil a travessia, pode passar alguém como o Padre Alberto, que vai ser mais fácil, né? Então, se minha ponte não estiver pronta para isso, eu não estou cumprindo a minha missão. Quando ele me dá a ideia da ponte, eu me dei a ideia de estar deitado, com os pés numa margem e as mãos no outro. E a pessoa talvez nem vai olhar no meu rosto, não vai saber que eu existo. E que maravilha é poder entender que isso é ser médium. Que maravilha é poder saber que eu sou apenas a ligação entre um espírito que vai trazer a vontade do orixá daquela alma que está pedindo ajuda. Só que então eu descobri que a ponte, se ela não souber o que está fazendo, ela cai. Se a ponte não tiver consciência do que ela é, ela cai. E essa consciência é a mediunidade consciente. Eu fico imaginando se em 1986, quando eu tive a primeira manifestação mediúnica, se eu não lembrasse de nada. Eu seria uma pessoa muito diferente. Eu já sou ruim. Você imagina se após 32 anos eu não tivesse lembrado de nenhuma frase do Preto Velho, de nenhuma lição de Exu, de nenhum caminho de caboclo. Eu seria o que eu era há 32 anos atrás. Um menino desesperado, perdido, sem vontade de viver. Mas a consciência me fez todo dia falar: puxa, isso é ser humilde. Olha que maravilha que é amar alguém tão distinto de mim. Encontrar uma pessoa que às vezes... Samba. Macumba, tirou macumba. Para ele avisou depois da macumba. É que a ponte é forte, mas não cai. Vamos lá. E aí eu descobri que isso começou a me fazer querer ser alguém mais pleno. E eu, quando me perguntavam: Pai Caetano, por que você escolheu a Umbanda? E eu muitas vezes ficava tentando fazer muita pergunta para mim mesmo. Até um dia que eu entendi porque eu quero ser umbandista. Porque a Umbanda foi a religião que me fez andar. A Umbanda me fez querer atravessar esse caminho. Pode ser que existam outros, mas o que eu quero andar é esse. O que eu quero construir a ponte é essa. E aí, a consciência mediúnica me faz toda semana olhar para as pessoas da minha convivência diária e falar: puxa, o pai Tobias agiria diferente, o pai Joaquim agiria dessa forma, Vó Maria teria respondido de um jeito mais terno, o Exu talvez teria dado uma repreensão, mas com amor e sem vaidade. E a ética para mim é construirmos o nosso caminho, sedimentando o caminho para outras almas atravessarem conosco. E para mim essa é a única forma de eu compreender o meu valor ético. Se eu ajo com verdade para mim e para o próximo, se essa verdade está pautada na não agressão e na não violência. Eu fiz um voto de pacifista e para mim era tão difícil. O que é ser pacífico?
Aí eu falei assim, é não violência. Eu falei, tá bom, o que é não violência? Porque a gente pode pensar no soco. Aí tem a violência psicológica, psíquica, espiritual. Aí uma entidade do povo do Oriente me fala que é não gerar sofrimento. Então, eu tento ajudar. Qual é o meu frio do ético? Eu vou gerar sofrimento a alguém? Se eu vou, eu paro. Essa frase que eu vou falar para o meu filho de santo, para o meu irmão de santo, para o meu pai de santo, ela vai gerar sofrimento nele ou na coletividade? Ou em mim? Pronto, então eu não vou fazer. Então eu tento buscar a ética de uma forma em que eu não gere sofrimento. Se eu puder gerar benefício, bonança, nossa, eu vou ficar extremamente contente, extremamente feliz por isso. E isso me exigiu um profundo comprometimento sobre algo que é muito difícil, que é o que o pai Norberto fala sobre a mentira. Como é difícil sermos coerentes com o que falamos. Uma coisa, o Babalorixá está lá, e a Lorixá está lá, fala para os seus filhos, 2 minutos depois ele está agindo exatamente o contrário do que ele acabou de dizer. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Eu descobri que isso era a coisa que mais me causava problemas dentro da minha casa. Causava problema com os meus outros filhos de santo. E aí eu comecei a falar assim, eu tenho que diminuir o que eu falo para evitar a incoerência. E quando eu sei que eu não alcanço aquela forma, eu falo, gente, isso também é uma lição para mim, para que um dia eu possa alcançar ela. Então, não que eu tenha que falar só o que eu posso ver, senão eu vou falar muito pouco. Mas eu posso aprender a viver aquilo, ser coerente com aquilo. E cada vez mais a sociedade olha para nós buscando coerência, não na nossa fala. A pessoa vai falar de Jesus, fala de amor, de caridade, de caritas, ele pode usar árabe, ele pode usar grego, latim ou sânscrito, mas ele vem e apedreja uma menina de 11 anos. Logo, ele é um hipócrita. Nós temos o dever, por sermos a vitrine desse momento, temos a responsabilidade de sermos exemplo. Exemplo aos nossos filhos, exemplo aos nossos irmãos, exemplo à nossa comunidade. Como é que eu ajo dentro de um clube? Eu vou lá e a caixa me dá um troco errado, por exemplo. Uma atitude simples. Aí você fala, eu não vou deixar, né? Tem problema, eu vou embora. Naquele mesmo momento ela vai e olha, puxa, deu um troco errado e ela não me devolveu. Na sequência ela te encontra conversando, dizendo que você é um sacerdote de Umbanda. Ela falou, tá vendo? Sua polícia vai comer. Então, eu descobri isso quando eu estava presidindo um evento que era para ONGs de proteção animal. E eu tive que ser bastante duro com algumas pessoas, porque elas começaram a faltar com respeito com a organização. E eu acho que me excedi um pouco. Me excedi um pouco. E aí eu estava pondo ordem na casa, uma pessoa me pegou do lado e falou assim, quem te viu na sexta-feira, que te deu hoje, parabéns. Eu queria correr, eu queria ter uma avestruz, enfiar minha cabeça embaixo da terra. Eu falei, olha que um simples erro pode representar para a minha religião. Aí eu me lembrei dos padres pedófilos. E eu quero saber se alguém aqui lembra dos primeiros casos de pedofilia da Igreja Católica nos Estados Unidos. Se alguém lembra o nome do padre aqui, levanta a mão, por favor. Agora, alguém aqui sabe que é da Igreja Católica, levanta a mão, por favor. Percebam? Não é o padre, não era o seu João, a Dona Maria, era a Igreja Católica. Então a responsabilidade de um sacerdote transcende ele ser Caetano, ele ser Norberto, ele ser Elcio. Ele é sacerdote de Umbanda. Então a ação dele ou a omissão dele não representam mais a vontade dele, nem da casa dele pode representar, nem da cidade dele pode representar. Eu pedi para transportar aqui, que era por tempo, eu não veio, mas ela me achou, não teve jeito. Não tem jeito, a pessoa é sacerdote de Umbanda. Depois eu perguntar de qual terreiro que ele é, mas quem te perguntou qual terreiro ele é, já é um bandista. Aquele que já fez o erro, ele falou em nome da religião. E aí entra a minha última questão ética para mim, que é muito que, nobremente, aquele que nos criou, nos uniu, né, Pai Elcio? Se o senhor depois puder falar, Oxalá nos criou, Oxalá nos uniu, que é estarmos aqui. É estarmos aqui prontos para enfrentarmos a adversidade. Porque quando nós não ocupamos o espaço pelo aquilo que acreditamos, nós assistimos aqueles que falam em nosso nome. E isso, uma vez eu fiquei muito bravo com um evento que aconteceu em Curitiba, em que numa antena de televisão foi derrubada uma magia
porque eu não chamo de macumba, nem chamo de umbanda, nem de candomblé, um porco foi assassinado e derrubado nas antenas da TV. E aí foram um monte de gente falando de umbanda, falando se era coisa de umbandista, se era coisa de macumbeiro, e eu fiquei muito bravo. Aí o seu Maragô, que é o Exu que me põe na linha dia sim, dia também, ele falou assim, tá nervoso? Ficou bravo? Tá achando ruim? Por que você não ocupa o espaço para falar o que nós estamos pedindo? Por que você se cala, permite que outros falem em nome do amor? E aí eu aprendi que às vezes eu não tenho que criticar o outro, mas simplesmente reafirmar aquilo que eu acredito. Se alguém vai aceitar ou não, não vai depender de mim. Vai depender de mim ser ético com o caminho que eu escolhi. E é isso que, por mais difícil, mais simples que pareça, eu acho que é o caminho da verdade, do amor, da equanimidade, da paz e da não violência. Meu muito obrigado e axé. Bom, nós estamos chegando ao final. Nós vamos abrir 5 minutos para perguntas. Alguma pergunta? Vocês estão cansados um pouco, né? Então vamos combinar o seguinte.